Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Amados irmãos e amadas irmãs, eu sou o diácono Celso Aparecido, da paróquia de São Mateus. E quero fazer um convite a você e sua família para que nós podemos refletir nesse terceiro domingo da Páscoa sobre a palavra de Deus. Escutemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ide conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto um anjo, que este afirmava que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lento para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com outros, e estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, neste domingo, terceiro domingo da Páscoa, bem dizendo, hoje nós celebramos com muita fé
No Evangelho de Lucas, encontramos o relato de dois discípulos de Emaús. Dois discípulos de Emaús. Ele nos mostra que o Senhor ressuscitado está presente na vida das pessoas e no caminho de cada um de nós. E como podemos encontrá-lo? Nosso coração, nosso semblante, nosso caminho muda quando encontramos o Senhor na mesa da palavra e do pão. Devemos fazer uma experiência de caminhar e encontrar o Senhor. O medo, muitas vezes, existe entre o nosso caminho, entre a nossa vida, porque deixamos que nós entramos neste medo e que os nossos olhos ficam fechados. Devemos convidar Jesus para entrar na nossa casa e no nosso coração e pedir a Ele para ficar conosco. Como podemos encontrar Jesus? Quando ouvimos a sua palavra. Quando convidamos Jesus para entrar na nossa casa e no nosso coração. Quando comungamos e partimos o pão. E também quando vamos a comunidades que estão reunidas. Essas são algumas maneiras e formas que devemos agir para encontrar Jesus e caminhar com Ele. Esse Evangelho de Emaús abre nossos olhos. Nesse momento que nós estamos passando pela pandemia, por essa dificuldade, estamos na quarentena da nossa casa. Mas também que nós não deixamos de caminhar com Jesus. Que nós não deixamos de pedir a Jesus que fique conosco nesse momento tão difícil. Que nós não deixamos de orar a Jesus para nos salvar de todos os males. E que a nossa casa seja um canto de oração, seja uma igreja doméstica. Que nós podemos passar por esse problema, por essa dificuldade que todos nós estamos passando. E pedimos a Deus, que possa abrir nossos olhos, que possa abrir nossos corações, para que nós podemos ver Ele todos os dias, todos os momentos. Que nós não entramos em depressão, que nosso coração possa estar livre de toda angústia, mas sim, que nós podemos buscar Jesus no partir do pão, na nossa oração. Pedimos, sim, a misericórdia de Deus para nós, para nossas famílias, para que nos protejas de todos os males. Pedimos, sim, a Deus essa misericórdia, que Ele possa caminhar conosco como caminhou, como os discípulos de Emaús. Aquela caminhada santa. E que Ele possa abrir nossos olhos, que Ele possa fazer arder nossos corações através da sua misericórdia. Que esse terceiro domingo da Páscoa possa ser um momento de oração e de reflexão para nós todos. Que Jesus possa penetrar no nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero abençoar você e a sua família. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de São Mateus, desça sobre vós e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.